Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do Êxodo, do capítulo 8, versículo 1, ao capítulo 9, versículo 35. As rãs. O Senhor disse a Moisés: Vai procurar o faraó e dize-lhe: Eis o que diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que ele me preste um culto. Se recusas, infestarei de rã todo o teu território. O Nilo ferverá de rãs que subirão para invadir tua habitação, teu quarto, teu leito, as casas dos teus servos e de teu povo, os teus fornos e tuas amassadeiras. As rãs subirão sobre ti, sobre teu povo e sobre todos os teus servos. O Senhor disse a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com a tua vara sobre os rios, os canais e os lagos, e faze subir as rãs sobre a terra do Egito. Arão levantou a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra. Os mágicos, porém, fizeram outro tanto com seus encantamentos. Fizeram subir as rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou-me chamar Moisés e Arão. Intercedei, disse-lhes ele, junto do Senhor, a fim de que afaste as rãs de mim e de meu povo, e deixarei partir o vosso povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Moisés respondeu-lhe: Digna-te dizer-me quando é que devo interceder por ti, por teus servos e por teu povo, a fim de que o Senhor afaste as rãs de tua pessoa e de tuas casas, de sorte que fiquem somente no rio. Seja amanhã, disse ele. Moisés replicou: Será feito segundo o teu desejo, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, nosso Deus. As rãs afastar-se-ão de tua pessoa, de tuas habitações, de teus servos e de teu povo, e ficarão somente no Nilo. Moisés e Arão saíram da casa do rei, e Moisés invocou o Senhor a respeito das rãs que enviara contra o faraó. Fez o Senhor o que pedia Moisés. Morreram as rãs nas casas, nas praças e nos campos. Ajuntaram-se em montões e o país ficou infeccionado com isso. Mas, vendo o faraó que havia descanso, endureceu o coração e, como o Senhor havia predito, não ouviu Moisés e Arão. Os mosquitos. O Senhor disse a Moisés: Dize a Arão: Levanta a tua vara e fere o pó da terra. Ele se converterá em mosquitos em todo o Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com sua vara e feriu o pó da terra. Houve mosquitos sobre os homens e os animais. Toda a poeira da terra se transformou em mosquitos em todo o Egito. Os mágicos, usando de seus encantamentos, tentaram produzir mosquitos, mas não o puderam. Os mosquitos ficavam sobre os homens e os animais. Então os mágicos disseram ao faraó: Isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido, e, como o Senhor havia predito, não ouviu Moisés e Arão. As moscas. O Senhor disse a Moisés: Irás amanhã de manhã apresentar-te diante do faraó, quando ele sair para ir à margem do rio, e dir-lhe-ás: Eis o que diz o Senhor: Deixa partir o meu povo para me prestar culto. Se recusares, mandarei moscas sobre tua pessoa, tua gente, teu povo, tuas casas. As casas dos egípcios serão todas invadidas por elas, bem como a terra em que moram. Farei, porém, uma exceção naquele dia para a terra de Gesem, onde habita o meu povo. Ali não haverá moscas, para que saibas que eu, o Senhor, estou no meio da terra.
Farei, pois, uma distinção entre o meu povo e o teu. Amanhã terá lugar este prodígio. Assim fez o Senhor. Surgiu na casa do faraó e na de sua gente uma multidão de moscas, e todo o Egito foi devastado pelas moscas. Mandou então o faraó chamar Moisés e Arão. Disse-lhes ele: oferecer sacrifícios ao vosso Deus, mas no país. Moisés respondeu: não convém que seja assim. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor nosso Deus seriam uma abominação para os egípcios. Se oferecermos, sob os seus olhos, sacrifícios que lhes são abomináveis, não nos apedrejarão eles? Havemos de ir ao deserto a 3 dias de caminho e oferecemos lá sacrifícios ao Senhor nosso Deus, conforme ele nos ordenou. Consinto, replicou o faraó, em vos deixar partir. Oferecereis sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente não ireis muito longe. Rogai por mim. Moisés respondeu: logo que eu sair da tua casa, intercederei junto ao Senhor, e amanhã as moscas se afastarão do faraó, de seus servos e de seu povo. Somente não continue o faraó a nos enganar, recusando-se deixar ir o povo para oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés saiu da casa do faraó, rogou ao Senhor e fez o Senhor o que lhe era pedido. As moscas afastaram-se do faraó, de sua gente, de seu povo, e não restou uma sequer. Mas ainda esta vez endureceu o faraó o coração e não deixou ir o povo. Mortandade do gado. O Senhor disse a Moisés: vai procurar o faraó e dize-lhe: eis o que diz o Senhor, Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que ele me preste um culto. Se recusas, se persistes em retê-lo, a mão do Senhor vai pesar sobre os teus animais que estão nos campos, sobre os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Haverá uma peste terrível. Entretanto, o Senhor fará uma distinção entre os animais dos israelitas e os dos egípcios, e nada perecerá de tudo que pertence aos israelitas. O Senhor fixou o prazo nesses termos. Amanhã o Senhor fará isso na terra. No dia seguinte, o Senhor cumpriu sua palavra. Todos os animais dos egípcios pereceram, mas não morreu um animal sequer dos rebanhos dos israelitas. Tendo o faraó mandado examinar, verificou que não morrera nenhum só animal dos rebanhos dos israelitas. Mas o coração do faraó ficou endurecido. Ele não deixou ir o povo. As úlceras. O Senhor disse a Moisés e a Arão: tomai vossas 2 mãos cheias das cinzas do forno, e Moisés a lance para o céu diante dos olhos do faraó. Ela tornar-se-á uma poeira que se espalhará por todo o Egito, e haverá em todo o Egito, sobre os homens e sobre os animais, tumores que se arrebentarão em úlceras. Tomaram, pois, da cinza do forno e apresentaram-se diante do faraó. Moisés atirou-a para o céu, e produziram-se sobre os homens e sobre os animais tumores que se arrebentavam em úlceras. Os mágicos não puderam aparecer diante de Moisés por causa das úlceras, porque foram atingidos como todos os egípcios. O Senhor endureceu o coração do faraó, que, como o Senhor havia predito, não ouviu Moisés e Arão. A raiva. O Senhor disse a Moisés: tu te apresentarás amanhã cedo diante do faraó e dir-lhe-ás: eis o que diz o Senhor, Deus dos Hebreus: deixa partir o meu povo para que me preste um culto, porque desta vez vou descarregar todos os meus flagelos sobre tua pessoa, tua gente e teu povo, a fim de que saibas que não há ninguém semelhante a mim em toda a terra. Eu poderia, num instante, estendendo a minha mão, ferir-te de peste, tu e o teu povo, e tu já terias desaparecido da terra. Mas, se te deixo incólume, é para que vejas o meu poder e que o meu nome seja glorificado por toda a terra. Se te obstinas em impedir a partida do meu povo, amanhã, a esta mesma hora,
Farei cair uma chuva de pedras tão violenta como nunca houve outra igual no Egito, desde sua origem até os dias de hoje. Mete, pois, ao abrigo teus animais e tudo o que tens nos campos, porque todos os homens e todos os animais que se encontrarem fora de casa nos campos serão atingidos pela saraiva e morrerão. Aqueles dentre a gente do Faraó, que temem a palavra do Senhor, porão seus servos e seus rebanhos ao abrigo nas casas. Mas os que não fazem caso da palavra do Senhor, deixarão nos campos seus escravos e seus rebanhos. O Senhor disse a Moisés: estende a mão para o céu, para que caia uma chuva de granizo em todo o Egito sobre os homens, os animais e sobre toda a erva do campo. Moisés estendeu sua vara para o céu, e o Senhor enviou trovões e chuva de pedras, e o fogo do céu caiu sobre a terra. O Senhor fez chover granizo sobre o Egito. Caiu granizo misturado com fogo, e caiu com tanta violência como nunca houve semelhante em todo o Egito, desde que veio a ser uma nação. Em todo o Egito, a chuva de pedras feriu tudo o que estava nos campos, homens e animais, e feriu toda a erva dos campos e quebrou todas as árvores dos campos. Só a terra de Gessém, onde se encontravam os israelitas, foi poupada. O rei mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: desta vez eu pequei. O Senhor é justo, eu e meu povo fomos culpados. Rogai ao Senhor para que cessem os trovões e o granizo. Eu vos deixarei ir e não vos reterei mais. Moisés disse-lhe: logo que eu tiver saído da cidade, levantarei minha mão para o Senhor. Os trovões cessarão e não haverá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas sei que tu e tua gente não temeis ainda ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, porque a cevada estava espigando e o linho estava em flor. O trigo, porém, e a espelta se salvaram, porque são tardios. Moisés partiu da casa do Faraó e deixou a cidade, e levantou as mãos para o Senhor. Cessaram os trovões e o granizo, e a chuva cessou de cair sobre a terra. Vendo o Faraó que cessara a chuva, assim como o granizo e os trovões, continuou a pecar e endureceu seu coração, ele e sua gente. E tendo-se obstinado o coração do Faraó, não deixou partir os israelitas, assim como o Senhor havia predito pela voz de Moisés.